Opa, boa noite. Deixa eu ajustar aqui que acho que ficou muito alto. Diminui mais. Aí, acho que agora tá bom. Consegui sentar, fica mais confortável. Pessoal, boa noite a todos e a todas, quem está entrando, vou olhar um pouquinho, o pessoal entrar. Então, para quem não me conhece, né, porque como eu mandei alguns convites lá na página da escola, né, no perfil da escola, talvez nem todo mundo me conheça, não tenha sido professora, né, de alguns de vocês, mas eu sou Luciana Brum, né, eu sempre gosto de me apresentar assim. Eu sou professora de História, né, na Rede Municipal de São José, desde 2007, né, que eu trabalho em São José. Oi, bem? E nessas minhas andanças, né, pela Rede Municipal de São José, e lógico que antes, né, meu trabalho que já iniciou há bastante tempo, né, em 2000 que eu comecei a faculdade, e aí eu já tinha, né, essa vontade, né, de educar, isso sempre eu tive forte em mim, mas mais do que ser educadora é lembrar que nós todos somos estudantes, né, então por isso eu pensei, né, não deixar passar essa data, né, a data do Dia do Estudante, quase ninguém lembra, às vezes, como é uma outra data importante também, que hoje é Dia do Advogado, né, depois a gente vai falar sobre a história do Dia do Estudante, se esquece às vezes do estudante, porque na realidade todos nós... Oi, Alicia, tudo bem? Na verdade, todos nós, né, fomos estudantes, nós adultos estudamos algum momento, né, e continuamos sempre aprendendo algo. Oi, tudo bem, pessoal? Vanderleia, que entrou ali. Então, na verdade, todos somos aprendentes, né, que a gente usa. E essa palavra estudante, para mim, ela é muito importante, né? Porque durante muito tempo na história se usava, às vezes as pessoas ainda utilizam a palavra aluno, né? O aluno tem uma conotação, né, uma ideia por trás dessa palavra que não é a que eu concordo e não é a que eu defendo, né? Oi, tudo bem? Tá entrando? Oi, Pamela, minha ex aluna há muitos anos atrás, né? Acho que foi a aluna das primeiras alunas que eu tive, foi a Pamela, lá no Alti, nossa. A Cida acho que nem conheceu ela. E como a Cida colocou aqui, né, somos eternos aprendentes. Então, a palavra estudante, ela tem uma ideia de que nós todos estamos sempre nesse processo, né, de aprendizagem, dos erros, dos acertos, mas que isso faz parte, né? E eu pensei nessa live, mais do que eu ficar falando aqui, depois eu vou fazer alguns convites aqui para quem estiver entrando, para a gente falar um pouco, né, o que é o significado de ser estudante, ainda mais numa situação atual na qual a gente está vivenciando hoje, de uma pandemia, né? Então, durante esse século, né, 21, que a gente já está no século 21, não tínhamos passado por uma situação dessas, né? E quantas coisas tiveram que ser modificadas nesse período, né? A gente teve que mudar, nós professores tivemos que mudar a nossa visão sobre o ensino e vocês estudantes tiveram que mudar a visão de vocês sobre o estudo, né? Como estudar, né, em casa, sozinhos, por exemplo, lá no período do ano passado, né? Que vocês tinham uma vez o material ali que o professor enviava, ou depois, né, alguns professores faziam lives, que é o meu caso, né, que eu gostava de fazer, de não perder esse vínculo, mas mesmo assim, né, nada substitui aquele espaço escolar. A Cida colocou ali, né, a Alicia Fernandes introduziu esse termo na psicopedagogia, que é aquele do aprendente, né, muito interessante essa ideia, né, que a gente está sempre num processo. Então,
nada como o dia de hoje para a gente pensar o que é ser um estudante, uma estudante, nos nossos momentos atuais, né, nessa situação que a gente está vivenciando hoje, mas em vez de a gente ficar se lamuriando, né, lamentando, não é mais como era antes, mas pensar o que a gente pode construir, né, de diferente a partir daí. Nós não somos com certeza as mesmas pessoas lá de 2 anos atrás, eu também não sou a mesma professora de 2007, quando eu entrei lá na prefeitura, e a gente vai mudando, a gente vai aprendendo, a gente erra, a gente acerta, e o estudante ele vai também passar por esse processo, né, vai errar, mas com esse erro, com certeza, esse erro não é o fim, né, durante muito tempo também, o erro ele foi visto como um fracasso, né, a pessoa errou, então esquece, né? Não tenta de novo. E muitas vezes a gente tem ainda, principalmente nós adultos, né? Se tiver adultos assistindo, a gente que já estudou há mais tempo, né? Ali na década de 80, na década de 90, e antes ainda, né? Década de 60, década de 70. Essa ideia de que o estudante não podia errar, né? Não se pensava que o estudante ele estava no processo de não de evolução, não diria evolução, porque parece que é uma coisa assim muito, né? Nossa, temos que chegar num padrão, né? E eu acho que não é isso que a gente pensa de educação. Pelo menos onde eu trabalho, nenhuma das 2 escolas que eu trabalho, ainda bem, né? A gente pensa a educação como como processo, né? Não que a pessoa errou, então ela não tem capacidade de melhorar ou de até ressignificar, pensar uma outra resposta muitas vezes, né? A gente às vezes fica esperando uma resposta certa, só uma resposta, mas nem sempre é uma resposta só também, né? Principalmente na minha área, né? Na área das humanas. Então, como eu gosto de poesia, né? Todo mundo sabe disso, que eu sou apaixonada por poesia. Eu sempre busco, assim, autores, textos que eu gosto, que me inspiram como professora, mas que me inspiram também como estudante. E tem um livro que eu gosto bastante, que é P de professor, que é como se fosse um dicionário com várias palavras que o professor utiliza. Tá tocando o telefone da minha casa, só um pouco. Isso sempre acontece quando eu tô em live. Peraí, eu vou desligar. Pior que a minha mãe ligando ainda. Eu acabei de avisar pra ela que eu vinha pra cá. Então, quando a gente fala em estudante, como eu falei, né, que é uma palavra que ainda as pessoas não utilizam muito, né, para denominar aquele que estuda, né, aquele que está nesse processo de ensino, tem uma ideia nesse livro aqui que eu queria colocar para vocês, que muitas vezes quando a gente tá na escola, a gente pensa que a gente tá... Às vezes tem gente que pensa isso, tá? Acha que é um processo assim de... não, eu tô aqui preso na escola. Por que eu tenho que ficar aqui nessas 4 horas, né? Porque como se fosse uma tortura, né? Para algumas pessoas, elas ainda entendem a escola como uma espécie de tortura, né? Porque, claro... E quando a gente tá num espaço que realmente tolhe a gente, né, que tranca a gente, que não deixa a gente ser a gente mesmo, a gente realmente se sente mal. Mas eu penso que nesse processo, mais do que vocês pensarem, né, os conteúdos que vocês têm que estudar e ficar se atormentando com aquelas coisas, fórmulas ou textos ou respostas que vocês têm que dar, mas pensem que a escola é o espaço em que vocês vão aprender a estudar, especialmente nesse período, né, do ensino fundamental, que é o que os meus estudantes estão nesse período, né, que eu não trabalho com adultos e por escolha própria, inclusive, porque eu gosto de trabalhar com os adolescentes. É um momento que vocês têm realmente para errar, para acertar, para repensar, porque muitas vezes lá no mundo adulto, né, a gente não tem essa oportunidade de aprender a estudar, né? O mundo adulto, ele cobra que nós estejamos prontos, infelizmente, né? Você já tem que sair
terminar o ensino médio lá, por exemplo, já tem que saber o que você quer ser da vida. E dependendo, às vezes, da escola ou da família, já desde criança, né, já se escolhe o que essa adolescente vai ser. Ah, é o fulano de tal, é da família tal, então a família sempre fez isso e aí vai continuar fazendo a mesma coisa. E não se dá esse espaço, né, para esse estudante, para esse adolescente pensar o que ele quer ser, ou será que ele vai conseguir responder assim tão fácil o que ele quer ser ao terminar os estudos, né? O que garante que a pessoa estuda? Não é um relógio, né? O nosso relógio da aprendizagem, da nossa formação, ele não é exato, né? Não tem como dizer assim, agora acabou essa etapa, então eu já sei tudo o que eu vou fazer. Não, né? E aí a gente fala isso bastante na escola, né? Até falando da Cida, que a Cida entrou aqui, a gente fala bastante isso, né? Dessa questão desse momento, aproveitar esse momento que vocês estão na escola, que é esse processo de formação de vocês, como um momento que vocês têm realmente para repensar caminhos, transformar, errar. Não que vocês não possam errar mais tarde, mas infelizmente o mundo não vai muitas vezes dar esse espaço, né, no mundo adulto para vocês errarem. Eles vão cobrar vocês que vocês sejam certos, que vocês sempre cheguem num resultado só, né? Então, é por isso também que eu escolhi, né, trabalhar com adolescente, porque é um momento, esse momento da vida em que a gente consegue fazer, né, essas transformações e a gente também luta por ser a gente mesmo, né? Então, falando em estudante, né, já que a gente está falando em estudante, essa questão do ser vocês mesmos, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Como estudantes. Vocês não estão prontos, né? A gente, adulto, também não está pronto. Mas parar e pensar, ter esses momentos de parar e pensar, né? Que indivíduo, que cidadão que eu quero me transformar, é importante também, né? Eu sei que a gente pode pensar, mas eu sou muito adolescente ainda, eu não sei. Não, com certeza, né? A gente é adolescente, adulto, depois a gente muda muito a nossa mentalidade. Mas é importante esse espaço da escola para ser um momento que vocês possam também estar refletindo sobre os caminhos que vocês vão construir, né? Daqui a pouco vai entrar aqui comigo, e essa era a surpresa, eu não avisei quem era, uma pessoa que eu considero assim, não é como modelo ideal, não é isso, né? Mas eu admiro como estudante e admiro como pessoa, como profissional, que foi uma pessoa que eu tive o prazer, né, de ser professora há uns anos atrás. Tive o prazer de, depois dele não ser mais meu estudante, a gente continuar tendo contato e a gente continuar, inclusive, construindo projetos juntos, né? Ele já foi, inclusive, na nossa escola, lá no Altino, ele já conversou com os estudantes há uns anos atrás. E foi ele que, inclusive, fomentou na nossa cabeça a ideia do Fórum da Juventude, que eu já vou aproveitar para divulgar, né? Que esse projeto que ele vai iniciar semana que vem, coincidentemente ou não, era para acontecer lá no mês de julho, mas daí devido, né, ao nosso semestre conturbado, a gente acabou prorrogando para agosto e no fim acabou dando certo, porque vai ser uma semana depois do Dia do Estudante. O Fórum da Juventude, esse é uma atividade, né, que a gente realiza já desde 2018 ali na Escola Altino Flores. Inclusive, alguns estudantes do CEMIA, né, antes da pandemia, lógico, em 2019, eles participaram, né, desse evento. E é um momento que vocês também... mas você pode pensar, mas na minha escola não tem, né, um evento desses. Mas quem sabe vocês protagonizem, né, vocês sugiram isso, né, na escola que vocês estudam, no espaço que vocês estão, porque é um momento para que vocês, né, vão poder ser os protagonistas, né, e construir ideias e discutir, dialogar, porque eu falo novamente, o espaço da escola é um espaço privilegiado, ele não é o único
de educação. Tem muitos lugares que a gente aprende, né? Que a gente aprende, é o aprendente, como a Cida falou antes ali, né? Mas esse é um momento privilegiado, porque... E aí esse autor aqui que eu falei desse livro, ele fala isso, né? Essa questão de você estar nos muros da escola nos protege porque é um momento em que a gente suspende todas aquelas atividades que a gente faz no dia a dia, né? Como lavar louça, ajudar a cuidar do irmão, que eu sei que tem muitas famílias que precisam, né? Que o seu filho ajude, né? Porque trabalha. Ah, Cida, pode deixar que depois eu mando a programação, já tá ok já. Então, esse momento da escola é um momento que vocês têm para vocês, não é para nós professores, né? A gente tá lá como mediador. Então, aquelas 4 horas que vocês estão lá, como eu falei, que não se torne algo torturante, né? Mas que seja um momento em que vocês conseguem suspender tudo aquilo que acontece na vida de vocês, que vocês estão acostumados a fazer no dia a dia, como, por exemplo, né, o celular, né, que vocês estão acostumados a mexer, né? Isso é tão automático já. Por que a gente pega tanto no pé, né? Ai, vamos lá, tira o celular, desliga o celular, guarda. Não é porque a gente é chato. A gente é chato também, eu sei, às vezes a gente é chato. Mas é porque a gente quer que vocês suspendam essas atividades que vocês estão acostumadas e privilegiem aquele espaço. Aquele espaço é um espaço único, né? O espaço do estudante, né? A gente poderia até dizer, né? A escola é o espaço do estudante, porque ela só existe porque existem estudantes. Escola sem estudante não é escola, né? Então, a gente, quem sabe assim, quem tem um pouquinho assim de receio e ainda não gosta muito de ir pra escola, né? Às vezes gosta de ir, mas é só para encontrar um amigo, para encontrar o crush, como se diz hoje, né? Mas também é um espaço que vocês não vão ter em outro lugar, né? Aquele tempo, porque quando bate sinal, termina a aula, volta a vida normal, vamos dizer assim, né? E aí vocês têm todas aquelas dificuldades ou aquelas tarefas que vocês têm fora, né? Que são da família, ou às vezes do trabalho, né? O estudante mais velho, que às vezes já começa a fazer um estágio, né? Então, olha só, esse processo dentro da sala de aula não vai ter em outro lugar. É lógico que eu tô falando sala de aula aqui, mas pode ser vários lugares da escola, né? A quadra de esportes, o pátio, né? A biblioteca, a sala de vídeo. Todos esses espaços são espaços educativos. Como ir no museu também, né? Em um teatro, isso também são espaços educativos. E aí, esses espaços também fazem parte da vida do estudante. Então, é importante também ir além da sala de aula, né? Então, a gente tem várias coisas aqui que a gente pode estar falando sobre o estudante, né? Sobre essa função do estudante, ou por que é importante falar sobre ele. Deixa eu só ver se o meu convidado já chegou aqui. Vamos ver. Daqui a pouco ele vai entrar. Vou esperar ele entrar para chamá-lo. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui, deixar algum recadinho, alguma coisa pro Dia do Estudante, a Cida já deixou ali, né? Um recado pro Dia do Estudante. Fiquem à vontade, tá? Enquanto o meu convidado não vem. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória deles, vocês vão conhecer. Quem sabe nem mais pra frente, né? Quando a gente já puder tá mais ou menos assim, menos... Não que a pandemia vai acabar, né? Porque a gente sabe que vai demorar um pouco ainda, mas assim, mais organizadinho, assim, que a gente possa estar trazendo ele, quem sabe, né? Na escola para vocês conhecerem ele pessoalmente. Que algumas turmas anteriores já conheceram, mas vocês ainda não tiveram a oportunidade. Tá? Então, vamos ver aqui. Tem uma outra frase, né? Já aproveitando o livro que eu estava comentando com vocês, que fala assim, ó. Que o estudo requer, né, precisa que você tenha atenção, isso é importante, a gente pega no pé de vocês por causa disso, né? Beijinhos, Michele. Atenção, a gente sempre pega no pé. Humildade, o que é a humildade, né?
é você saber que errou, reconhecer que errou, mas também buscar melhorar, né? Isso faz parte também do aprendizagem, isso a gente também aprende na escola. A repetição é chato, né? É chato a gente às vezes ficar fazendo aquele exercício várias e várias vezes, né? Ah, professora, mas eu não quero mais copiar, por que eu tenho... Mas é porque a nossa mente também, ela vai gravando, registrando algumas informações quando a gente repete, né? Quando a gente vai aprender, por exemplo, sei lá, andar de bicicleta, que eu não sei porque eu sou medrosa, mas um dia eu vou aprender. Já tentei, mas já caí várias vezes e desisti. A gente tem que repetir até que uma hora vai dar certo. Então, a repetição, por isso que às vezes demora, né? Às vezes, quando o estudante não tem a próxima palavra aqui, que é a paciência, que é uma outra coisa aqui que o livro fala, né? A gente, às vezes, enche o saco. Eu não quero mais, né? Eu já cansei, né? Vai chegar uma hora que vai cansar mesmo, mas daí vai lá, toma um cafezinho, toma uma aguinha, volta, dá uma volta na casa e volta de novo. Meu convidado já chegou. Depois fala assim, que tem que ter uma certa obediência. O que é a obediência? A obediência não é em relação ao professor, é a obediência em relação ao estudo, né? Porque se eu tenho um objetivo tal, né? Seja, eu preciso terminar o ano, passar direto, por exemplo, né? Eu não quero pegar a recuperação. Se esse é o meu objetivo, parece ser um objetivo simples, mas não é um objetivo forte. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser obediente a esse meu objetivo, porque daí eu penso assim, se eu tenho que fazer isso, se eu quero fazer isso, então eu vou ter que seguir esse caminho. Então eu estou sendo obediente a esse caminho para eu poder chegar no meu objetivo final, né? Então eu acho interessante, né? Essa visão, né, de ter que valores que a gente pensa também em relação ao estudante, né? O meu amiguinho querido, o Nelson, entrou, eu já vou chamá-lo para a gente conversar. E tem uma última frase só para ficar para vocês, que é assim, essa tem a ver com o que a gente estava falando no início da live, é assim: a aprendizagem, ela termina, mas o estudo nunca se encerra. Então, ser estudante não vai ser só no espaço escolar, né? Quando eu terminei, então vou lá conseguir meu diploma, nunca mais eu vou estudar. Não. Lê do engano, né? Você está bem enganado, porque aí você vai ter que sempre aprender algo novo. Tanto para a profissão que você for escolher, tanto porque, sei lá, eu quero viajar e morar num outro país, sei lá, aí eu vou ter que aprender uma outra língua, então eu já estou num outro processo. Ou, eu quero, sei lá, fazer um trabalho voluntário, por exemplo, né? Fazer isso também é legal, né? O jovem também se dedicar a isso. Mas aí eu preciso saber como que eu vou fazer isso, né? Eu nunca trabalhei, eu tenho que fazer, sei lá, uma sopa para entregar para as pessoas em situação de rua. Mas eu nunca fiz sopa na minha vida. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estudar, vou ter que procurar uma receita, vou ter que ver alguém fazendo, né? Então, isso é a ideia da aprendizagem. Ela nunca acaba porque o estudo nunca vai acabar, né? Então, antes da gente começar a conversa, o bate-papo com o Nelson, eu quero de novo parabenizar, né, a todos e a todas, deixar o meu abraço à distância para quem eu não estou vendo presencialmente. Mesmo quem eu estou vendo presencialmente, eu também não posso abraçar, né? Mas eu quero desejar, assim, toda a força, toda a confiança. Importante é a confiança, né? Que às vezes eu percebo, assim, tem alguns estudantes que não acreditam muito em si mesmos, né? Eu sei, tem tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente às vezes acaba, né? Realmente, eu não vou conseguir e tal, mas importante a confiança, confiar que vocês vão conseguir e podem ter certeza, né, que vocês vão ter sempre as pessoas, não só os pais de vocês, mas os professores que vão estar sempre dispostos, né, a caminhar com vocês. Eles não vão fazer o caminho de vocês, com certeza, mas eles vão estar dispostos a caminhar ao lado de vocês, para que, né, esse caminho fique menos doloroso, né? Ele vai ser doloroso em alguns momentos, mas ele vai ficar menos doloroso também se a gente
né, tiver sempre essa vontade, né, de chegar a algum lugar, como, né, ter a paciência, a obediência, né, a disciplina, né. Então, vou chamar um Nelson querido, ele vai entrar então aqui com a gente e a gente vai bater um papinho ali até mais ou menos como já é mais tarde, né? Até mais umas 10 horas mais ou menos a gente vai fazer a nossa live, porque a gente, né, tô cansada também. Eu sei que vocês também vão querer. Tá na hora já de dormir daqui a pouco, né? Deixa eu ver, peraí, deixa eu aceitar o Nelson. O que eu fiz aqui, Jesus? Fiz coisa errada, né? Peraí. Entrar ao vivo. Acho que mudou alguma coisa aqui no Instagram. Faz tempo que eu não faço live no Instagram, daí eu já não sei mais como é que faz. Peraí. Vamos lá. Esse horário também tem menos gente, né? Pra trancar a live, porque olha. Deixa eu só. Peraí que eu vou cancelar e vou chamar ele de novo, pra não dar erro aqui. Peraí. Vou te chamar de novo, tá, Nelson? Entrar ao vivo, tá aparecendo aqui. Tem que ver. Vamos esperar. Tem uma musiquinha, não vou cantar, óbvio, né? Mas eu indico para vocês ouvirem no YouTube, que se chama Trono do Estudar. É bem legal essa música. Foi feita durante a época das ocupações das escolas em São Paulo. Teve vários lugares, né, do Brasil que teve. E é bem legal essa essa música, porque ela fala um pouco, né, da realidade das escolas, assim, o que que é ser um estudante. Será que eu tô chamando o Nelson e aí o Nelson aceita e não aparece aqui? Peraí. Ai, Nelson, peraí, parece que eu já, se eu cancelar, agora vai. Não, peraí. Nelson, por que que não vai? Por que que não vai? Agora eu acho que vai. Pronto, agora eu tô chamando ele de novo. Tava dando como se eu já tivesse chamado, daí não ia dar nunca, né? Certo. Acho que agora vai dar, né? Se eu chamei, aqui aparece a solicitação enviada por aí. Pode ser? Tá, tenta entrar de novo, quem sabe aí. Ai, que tristeza, né? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa no Instagram que fica travando. Gente, tudo bem? Hoje, finalmente. É, Agora sim. boa noite a todos aí, né? Boa noite, professor. Obrigado pelo convite. Boa noite, Nelson. Quando eu pensei na Dia do Estudante, obviamente eu lembrei de ti, né? Porque não só pela tua trajetória, mas pelas escolhas que tu fizeste, né? Que não tem nada a ver com a profissão dele, gente, mas ele gosta muito da educação. Aí ele foi mordido pelo bichinho da educação. Não vai ganhar dinheiro, ainda bem que ele escolheu uma profissão que dá dinheiro, que não vai ser professor, mas É, ele é muito comprometido, né? Então, para começar, a gente já faz tempo, né, que a gente queria fazer uma live junto, né, para conversar, e daí finalmente tivemos essa oportunidade. E aí eu queria que tu primeiro falasse um pouquinho de ti, porque tem muitos estudantes, né, que já foi lá na escola, mas já faz bastante tempo. Então, os novos estudantes, eu queria que tu contasse um pouco de ti. não, sim, claro, né? Quem está entrando aí, né? Seja muito bem-vindo. Como de praxe, agradeço a oportunidade, né, pela professora. Aliás, bem produzida hoje aí, né, professora? É, é, Dá um jeito, botar uns rebocos, como diz. então, gente, né? Eu tô, na verdade, estava, né, exercendo a profissão de estudante. Eu estava em sala de aula há pouco momento também.
E tô aqui, né, hoje para contar um pouco também da minha história, e por que que a educação é importante e por que que ser estudante é um estágio permanente, né? Primeira coisa que a gente tem que botar em mente é que ser estudante é um estágio permanente. A, a gente vive numa sociedade, né, que exige da gente conhecimentos que no cotidiano a gente vai exercer para que a gente possa superar diversos obstáculos e demonstrar resultados, né? E esses conhecimentos, eles não são só matemática, física, química, que é na área que eu estou hoje, mas também a questão humana, aprender com os erros do passado para não cometê-los no futuro, conforme na história, né, professora? Então, assim, tudo isso faz parte do processo de formação de nós sermos cidadãos também. Então, ser cidadão, o pré-requisito é você também ser estudante, né? Isso tem que estar muito em mente. Eu, na verdade, né, sempre adorei muito estudar, né? E meus pais também são professores, né? Então, já tá meio aí, porque o meu pai é o professor Adel, né? E o Giovanni, e a professora Luciana também já me deu aula no Barreirão, né? Onde eu tive um processo de adoção e tudo mais. Também já fui jovem embaixador da educação, já atuei muito na linha de fazer essa comunicação, porque eu venho de um lar muito difícil, de uma pobreza muito grande, né? Meus pais são falecidos, e acredito que a diferença para quem vem de uma origem humilde é sempre apostar no conhecimento da gente, é apostar na educação, respeitar os professores. E eu vi sempre eles, porque na verdade eles já passaram por muitas experiências que a gente não passou, e a gente sempre tem, eles têm muito a nos ensinar sempre, né? E para falar mais um pouco assim, eu faço engenharia elétrica, hoje eu sou representante estudantil do Instituto Federal de Santa Catarina também, né? Representei mais de 9.000 alunos do campus. Já teve uma época que eu representei mais de 50 quando fui do Conselho Superior e sempre apostei. Isso não faz quase nada, né? O Nelson quase não é metido em nada. Eu sempre aposto e digo para as pessoas apostarem em educação, né? Eu, por exemplo, na pandemia agora, a gente tem estatísticas, infelizmente, muito drásticas, né? De invasão escolar. Invasão é quando a pessoa se retira do meio escolar por motivos externos, né? E um dos motivos, infelizmente, é a falta de acesso à tecnologia. Mesmo a gente estando no sul do Brasil, né, que tecnicamente a gente tem um IDH maior, né, com índice de desenvolvimento humano, mas as comunidades, a maioria dessas pessoas hoje não tem, né, um celular, não tem um computador, não tem acesso à internet. E também tem um segundo fator complicante, que é o fator de renda social, que é o trabalho. Muitos jovens deixaram de ir para as escolas, né? Ou crianças também, por falta de dinheiro para pagar o transporte, ou tendo que trabalhar para ajudar na manutenção dos custos em casa, né? São fatores aí que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de acesso à educação e a precarização da educação nesse meio pandêmico, né? Então isso tem que estar muito bem claro, né? No IFSC, por exemplo, foi criado auxílios para acesso à internet, foi uma demanda muito grande dos estudantes, né? Questão de acesso à cesta básica, questão de auxílio moradia, tudo isso foi aprimorado. Porém, a invasão foi mais de 50% no ensino superior. Uma taxa nunca vista antes no Instituto Federal de Santa Nossa, é Catarina. muito mesmo, né? Nossa, É mais de muito. 50%. É muito, é muito. E inclusive, né, para que isso não foi uma maneira de driblar, não aparece no histórico do aluno, nesse período pandêmico, o fato dele cancelar aquela matéria ou trancar o curso, porque a gente viu que era um processo necessário para não prejudicar as pessoas, né? E Já para iria concluir. desistir de vez, né? Já ia olhar assim, ah, nem tem mais chance, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Porque muitas das pessoas também voltaram. Boa noite, Chico. A maioria das pessoas voltaram para sua terra natal também, para poder acompanhar os estudos de casa, Isso porque não aconteceu teve na nossa condições. escola também.
para não, porque não Quando conseguiu que é manter. o material, por exemplo, né, que a gente entrega para os estudantes, material impresso, por exemplo, eles não tinham como pegar, né? E aí também não tinha como acessar pela internet, porque não tinha acesso lá, não tinha celular, não tinha celular pré-pago, que seja, né? E aí só lá no segundo ano é que ele conseguiu ter acesso à matéria, mas não tem como, né? Foi todo, vários meses ali de dessa evasão, né? Foi, realmente foi complicado também para nós. Sim, sim. E uma coisa que eu notei, só para complementar sobre o Dia do Estudante, né, é que a maioria das pessoas acha que é chato ou acha que é desperdício de tempo estudar. Nunca pensam por esse lado, nunca pensem por esse lado, gente. Às vezes, nas matérias mais chatas, que a gente tem os melhores conteúdos para a vida, né? Às vezes, pô, é chato pra caramba porque eu penso que já sei, porque parece que é fácil, né? O que a pessoa tá vendo ali e tal. Mas, na verdade, às vezes o professor estudou muito tempo aquilo para que aquilo fosse facilitado para você, né? Nunca esqueça disso, né? Que essa facilitação, na verdade, é para te ajudar a enxergar a vida, para enxergar as coisas do cotidiano, para te levar além, né? Então, você estudante que está aqui, ou você um eterno estudante, como eu digo, né? Nunca ache algo chato, porque na verdade não é chato, é que aquilo ele tem aquele momento, mas na verdade você depois vai enxergar que é necessário. Eu, por exemplo, quando entrei na graduação, eu achava comunicação e expressão chato pra caramba, entendeu? Porque é uma matéria assim que parece que é algo comum, do nosso comum, do cotidiano, né? De falar, se expressar. Mas na verdade, se você for olhar, na verdade, toda a essência da matéria, né? Tem um objetivo técnico de você conseguir, no cotidiano, se comunicar bem com o seu chefe, se comunicar bem com os professores, conseguir elaborar um texto técnico para que você consiga se ir além, né? E se a professora me permite agora, né? Eu vou trocar um pouco de assunto. A gente vai entrar no contexto histórico, né? A questão do estudante. Nunca se, a gente não pode esquecer que acesso à educação pública no nosso país e de qualidade, ela foi uma conquista nossa do povo. A gente nunca pode esquecer isso, que é previsto em lei, na Constituição, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? São duas leis aí que a gente tem que observar que são direitos nossos. E a gente, como estudante, a gente tem os direitos e os deveres. A gente tem a obrigatoriedade hoje de ir à escola, entendeu? Porque é um direito nosso. A gente tem que enxergar isso muito bem. Porque se a gente não tivesse esse direito enquadrado na obrigatoriedade, né, onde os conselhos tutelares e tudo mais fazem essa, como é que eu vou dizer assim, vistoria, Eles digamos fazem a assim. triagem, né? Eles têm que fazer a Isso, triagem, buscar o isso, estudante quando ele está em evasão. isso. Porque a maioria desses estudantes, se a gente for observar bem, pode estar exercendo outra atividade que não é atividade escolar. A gente sempre entende que um estudante não estando na sala de aula, ele não está cumprindo com aquilo que foi predestinado para ele, que é cumprir a sua obrigação social de se formar um cidadão, entendeu? Então, as pessoas, quando elas criticam, poxa, a pessoa vai para a escola para não aprender, a escola pública é uma escola ruim. Muito pelo contrário, a escola pública, na verdade, ela lida com várias situações e com várias culturas, com várias problemáticas, né? Com várias situações onde todo mundo aprende e consegue lidar com as diferenças. Essa é a maior riqueza da escola pública, é a maior riqueza, né, que eu acredito que os professores também absorvem, né? Porque, como já dizia Leandro Carnal, né, a gente não vai para a escola para pegar aquela aluna da primeira carteira e ela chegar a dizer para a gente assim: abre esse caderno aqui, nessa folhinha aqui que a gente parou aqui, professor. Na verdade, o que faz um bom professor, é aquele aluno que senta lá no fundo,
Palavras de Leandro Carnal. Aquele que marcha chiclete, botando boné, usando fone de ouvido, como ele diz, incorporado pelo demônio. Então, são Os esses, capirotos. são esses estudantes que, na verdade, né, embora criticados, eles que, na verdade, trazem uma riqueza também cultural para dentro da sala de aula, que muitas das vezes as pessoas são criticadas, mas, na verdade, eles estão ali exercendo expondo a sua cultura local. E muitas vezes são mal interpretados. Às vezes a escola é o único momento que eles têm de fala com outras pessoas, um convívio social, né? Nesse processo socializador. Então, para representar os estudantes, a gente tem a UNE, né? Que sempre lutou bastante pelo direito dos estudantes, tanto o acesso do ensino básico, ensino médio, ensino superior público gratuito e de qualidade, sempre foi uma luta da classe estudante. Nunca se esqueçam disso. Porque começou-se a observar que as classes dominantes do nosso país tinham a certa dominância porque tinham não, né? Tem um conhecimento que a gente não tem, na grande maioria das vezes. Então, se cobrou-se e percebeu-se também que para que o país pudesse se desenvolver, teria que dar acesso à educação instrumentalizada. A gente não pode esquecer também que, como estudante, a gente temos acesso à educação instrumentalizada, embora humanizada, embora participativa, embora contextualizada e culturalmente falando, a gente segue um currículo. A gente não pode esquecer disso. Hoje, ao meu ver e ao ver da maioria dos pesquisadores, o nosso currículo ele é inclusivo. Ele não é um currículo exclusivo, né? Não é um currículo de seleção, é um currículo inclusivo. Então, nós estudantes, né, de um país que é muito pobre, com muita riqueza, mas muito pobre ao mesmo tempo, temos que dar graças e lutar sempre por essa educação pública inclusiva que a gente tem. Recentemente, né, a gente teve aí coisas do governo, né, não vou entrar em detalhes, de querer tirar o aluno especial da sala de aula, o que é uma exclusão. E nós lutamos, né, não só nós, os professores, toda a comunidade, insistimos para que o estudante especial continuasse, não só especial, mas todas as outras pessoas, né, que estão dentro dessa lei, pudessem permanecer junto conosco na sala de aula, porque essas pessoas também enriquecem, né? A gente como estudante, professor como professor, que também é estudante, todos nós estamos ali aprendendo todo dia, né? Com certeza. Eu até comentei isso, e assim, vem a calhar o que tu comentou agora, esse espaço privilegiado da escola, em que o estudante está seguro, mesmo que a gente sabe que existem escolas, né, que infelizmente tem problemas de segurança, né, inclusive, né, dependendo do lugar, até tiroteios, mas existem fora da escola, né? E é claro, a escola não está isolada também, está dentro de uma sociedade. Mas, dentro da escola, esse estudante ele está seguro, né? Como tu falaste, né? Com essa questão da pandemia, e não que nunca existiu a desigualdade, mas ficou mais explícita, né? Como, por exemplo, a gente tem casos dentro da escola, que já comentou, de crianças que vão lanchar no intervalo e acabam lanchando de novo. A diretora deixa elas lancharem de novo, porque elas simplesmente não têm almoço em casa, elas não comem, elas só comem muitas vezes na escola. Às vezes crianças, por exemplo, da educação infantil, né, já ouvi de professoras da educação infantil que a criança, trocaram a fralda da criança na sexta-feira e na segunda-feira a criança estava comendo uma fralda. Porque essa família não tem os mínimos recursos, né, nem para comer, né? Não é porque a família é linda, porque a família é isso. A gente tem que entender, como a gente estava falando antes, que a gente vive dentro de um contexto histórico e que a escola não está longe, não está longe de ser afetada, né, pelas coisas que estão acontecendo no mundo, né?
Tem uma pergunta ali, só que eu não tô conseguindo enxergar. Peraí. É do Chico. Nelson, o Tá. que você acha sobre estarmos no momento de mais alta das commodities e o povo brasileiro tão pobre, né? É, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Respondendo a pergunta do Francisco. Não sei se a professora quer falar mais alguma coisa. Não pode ir falando. Uhum. Chico, só uma perguntinha. Eu estou com a microfonia ou o professor está com a microfonia? Né? Qualquer coisa eu boto o fone. Eu também boto fone daí. Na verdade, você, professora, quando eu vou te ouvir, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Parece que está no Né? telefone. Uhum. É, porque eu botei a câmera do celular no tripé, que eu não sei se é porque fica mais longe do coisa. Se puder botar um fonezinho de ouvido. É, vou ter que procurar. Peraí. Vai falando que eu vou Não, pegando sei sim. o fone de ouvido. Assim, ó, Chico, primeiro eu acho que a gente tem que falar sobre o que é commodity, né? E para entender esse contexto também da commodity na realidade brasileira, a gente tem que entender também questão de distribuição de renda, né? Então, é uma pergunta, na verdade, que aparenta ser fácil responder, mas também não é, tá? E, e partindo desse pressuposto que a gente fez inicial aqui, o povo o povo, na verdade, brasileiro, ele sempre foi um povo pobre. A gente começa por essa interpretação, né? E as pessoas também têm o engano de achar que por ser da classe média são pessoas ricas, mas na verdade não são também, né? Sim. E eu não falo aqui de pobreza, quando eu falo aqui de pobreza, eu não falo no sentido de conhecimento, eu já vou entrar nesse. Será que deu? Melhorou? Eu acho que sim, que tu travou um pouquinho, eu questionei eles, inclusive, se estavam me ouvindo ou não. Tá. Eu botei o fone agora, não sei se. Ah, tá bom. Mas continuando, né? Aí a gente tem que distinguir essas duas questões. Quando essa pergunta ela é feita, né, ela tem que ser respondida pelo critério socioeconômico, né? É isso aí, Chico. Pelo critério socioeconômico, né? E quando a gente trabalha com critério socioeconômico, no IFSC, por exemplo, 73% dos alunos não têm nem mesmo um salário mínimo na família. E observou-se que Isso depois que essas é pessoas tiveram. um dado grande. É muita gente, né? Ah, sim. Depois que essas pessoas se formaram, acessaram o mercado de trabalho, né, nas condições que foram propostas, de 2 a 3 anos depois, a renda dessa família melhorou muito. Então, ou seja, implicitamente, no processo de desenvolvimento econômico e familiar, também tem a questão educacional. Isso é fato. Nunca me esqueço que um dos nossos presidentes disse a seguinte frase: educação não é custo, é investimento. Se você quer ter um país desenvolvido, você tem que investir em educação, né? E isso eu sempre digo, né? Sobre a questão das commodities, principalmente agora da questão rural, é porque a gente tem hoje um investimento que deixa robusto, na verdade, né, a questão do investimento na área rural, né? Porque água é pop, água é tudo, né? Só que não, muita gente passando fome e, na verdade, a maioria das pessoas hoje sem acesso à alimentação, com o preço da alimentação do jeito que está. O preço do combustível também subiu, porque as commodities, também na questão do petróleo, subiu muito. E se vocês forem observar muito bem, há uma estratégia muito grande também de depredação da educação pública para que as instituições privadas de ensino consigam valorizar também os seus nomes na bolsa de mercado, quer dizer, bolsa de valores, perdão, e consigam vender cada vez mais os seus pacotes, né, de acesso educacional.
E nunca como antes. Exemplo, Nelson, de uma coisa que estava não chegou a ser votada ainda, mas é um projeto de lei de um vereador de São José, você deve saber quem, falar, que você está tentando processar, que queria que a prefeitura, se não tem vaga na escola, por exemplo, pública do seu filho, a prefeitura pagar, né, a vaga numa escola particular para a criança não ficar sem escola. Né? O que tem por trás de uma mentalidade dessa? Então, em vez de se lutar para que haja, então, mais creches, para que haja mais escolas de ensino fundamental, espaços educativos, não, mais fácil é eu usar, então, o dinheiro público, né, para pagar algo privado. Eu sempre falo isso, né? Ainda bem que na minha vida inteira, alguém falou o nome ali, eu não falei o nome para não dizer que eu estou, né, doutrinando os alunos, mas enfim, tá o nome dele ali. Se a gente pensar, né, que quando a gente utiliza algo privado, a gente tem duas vezes. Por quê? Porque a gente já paga os impostos, né? Se sempre fala para os estudantes, a gente já paga os nossos impostos, os pais de vocês pagam os impostos. Quando você vai lá e paga para estudar no ensino privado, você está pagando de novo, né, por algo que é seu direito. Então, o correto seria, na realidade, todos nós, cidadãos brasileiros, estudarem em escolas públicas, né? Porque é um direito nosso. Como a gente utilizar o SUS, né? Que é um direito nosso de saúde, então a mesma coisa tem que ser. Só que, lógico, o sistema também já diminui a quantidade de vagas, já diminui o acesso para que haja esses espaços privados que vão, vamos dizer assim, suprir o que o serviço público não faz. Mas, na realidade, como tu já falaste, o serviço público faz e muito. E a minha escolha como professora ao trabalhar na escola pública é porque eu acredito nisso. Porque o meu trabalho é de excelência. Eu trabalho na melhor escola para mim. As escolas que eu trabalho são as melhores. Porque o meu trabalho vai sempre ser de excelência. Eu vou buscar que ele seja sempre melhor. Para que os meus estudantes sempre tenham o melhor. Só queria lembrar isso, porque eu lembrei quando tu falaste isso, porque ainda tem esse discurso, né? Do particular, que é melhor, né? Isso É a questão do direito constitucional, né, professora? Acesso à educação pública, né? Direito constitucional. E só para concluir ali a pergunta, né? Então a gente tem essa realidade, né? Que a gente não deve aceitar e sim lutar por melhorias. Assim, elegendo, né, pessoas que possam representar a gente de maneira veemente na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, né, na Assembleia Legislativa. São pessoas que vão estar sempre aí, né, votando e lutando tecnicamente, né, essa ideia de estar buscando aí melhorias para a gente. Só para concluir, assim, né, professora, acredito eu que quando a gente fala de utopia, né, a gente tem a maioria das vezes um desejo de que tudo seja o melhor possível. E eu digo que a escola pública, no meu contexto de vida, acredito que foi uma utopia para a minha realidade. E acredito para muitas pessoas também, uma situação que hoje os estudantes não valorizam, mas depois lá na frente eles falam: poxa, que saudade do ensino médio. Era fácil e eu não sabia. Poxa, que saudade do ensino fundamental. Época boa, época do pão com frango, meu. Mas ninguém se toca, né? Então, assim, acredito que a gente precisa, né, despertar no jovem também muito a questão política. Eu não falo aqui política de esquerda ou direita, ou de nossa, daquilo ou daquilo. Eu acho que a questão política, no sentido de ela ter um norte e ter opinião própria com embasamento científico em algo saudável. Eu falo muito isso com as pessoas, né? Inclusive no curso que eu estava aqui agora, né? Eu estou aqui no Senai, né?
Eu falo muito para isso para eles, né? Que ter, utilizar muito o intelecto para que essas pessoas consigam buscar não só formação técnica, você ser um instrumento, mas você saber utilizar a cabeça como estudante para você pesquisar se aquilo vai te fazer bem, se aquilo vai te fazer mal, claro, sendo relativo, se aquilo vai te proporcionar boas experiências ou não. Então, acredito que o fato de você buscar muito com os professores, aquilo que eu falei antes, né? De ter conhecimento, essa troca, e você aproveitar bem a formação social e crítica que a escola te dá, você vai ser um eterno estudante e você vai ver que isso vai te engrandecer você para a vida e vai engrandecer todas as pessoas que estão à tua volta e as pessoas vão sentir prestígio por você. Então, sempre tenha esse âmbito, assim, essa habilidade também, né? De sempre buscar o conhecimento. Eu vejo muita gente falar que, por exemplo, assim, eu não vou fazer um curso técnico, não vou fazer um ensino médio, ou não vou fazer um curso superior, porque o Brasil ele precisa de pessoas que trabalhem e tal. O maior problema hoje no mercado de trabalho, só para falar um pouquinho do mercado de trabalho, é a falta de mão de obra qualificada. Isso é um discurso que tem uma mitificação por trás também, tá? Mas a falta de mão de obra qualificada é justamente por uma pessoa não ter o ensino médio. A própria Fiesp fala que as indústrias que fazem parte do sistema, elas não podem contratar pessoas que não têm nem o ensino médio. É um pré-requisito deles. Então, são todas essas coisas assim que as pessoas também têm que ter em mente. E eu também observo muito a escolha de profissões. Tem muita gente que diz assim, faça o que você ame. É um pouco de verdade e um pouco de mentira. Quando a gente entra numa escola para se graduar, para fazer um curso técnico, a gente passa por cadeiras assim que você olha de longe e fala, pô, aquilo ali não é para mim. Mas é uma dificuldade que você tem que passar para acessar para chegar naquilo que você também deseja. Então isso faz parte de ser estudante também. E para finalizar, né, a última vez que eu falo finalizar, é a pessoa enxergar também a árvore de natalidade brasileira. Eu conheço muitos colegas meus que estão na medicina ali na UFS que, tipo, pô, eu quero me especializar pediatra. Eu digo para eles, cuidado, porque antigamente as pessoas tinham o hábito de ter 5 a 10 filhos. Hoje, estamos um, no máximo dois. A não ser o Chico que está aqui que tem 5, né? Mas, entendeu? Buscar entender que, por exemplo, se a pessoa se especializa na área de geriatria, ela vai ter muito mais futuro do que na área de pediatria. Ser estudante também é você enxergar o futuro da sua profissão, da área que você escolhe. Então, fiquem bem ligados. E escolher, como eu falei assim, se você escolher uma profissão, no meu caso eu escolhi, claro que não foi pelo dinheiro, óbvio, né? Eu realmente gosto, mas eu escolhi uma faixa etária da qual eu gosto de trabalhar e da qual eu sei que eu vou fazer um trabalho de excelência. Então, o que você fizer, também fazer com excelência. E não ouçam, gente, não ouçam qualquer pessoa aí. Porque o fulano é política. Gente, eles vão falar num nível social diferente do de você. Ele está falando aquilo ali porque ele já ganha, sei lá, 30 mil reais por mês. Ele não está pensando em você que está lá no processo de formação e quer ascender socialmente, que quer ser uma pessoa melhor, que quer ter uma profissão. Então não ouça essa gente. Ouça os professores de vocês, porque com certeza eles querem que vocês sempre evoluam, se tornem melhores. E como o Nelson falou, cada profissão tem uma especificidade. Então, vocês também pesquisarem, né? Quando estiverem lá já no ensino geral, o que vocês gostam mais, o que vocês se interessam. Mas também não fiquem frustrados se vocês não souberem logo do início. Né? Porque a gente às vezes fica muito nessa cobrança, né? De tem que sair da escola, tem que saber o que quer fazer da vida. Pode errar e também recomeçar. Para a gente vocês não serem adultos frustrados, como muitos que a gente tem aí, infelizmente, né? Quiseram, às vezes, por escolher, não escolha própria, mas por escolha de outros, acabaram trilhando determinado caminho. Depois, às vezes, né,
pode ficar, que saudade daquela época. Do pão com frango. E a gente tem que tentar para frente, né? Tem uma pergunta para mim ali que eu gostei dessa pergunta. A senhora Quer acha que escolher para deveríamos você? ter escolas menores para melhorar a qualidade de ensino? Tá aqui. Olha, tá bem claro, agora durante a pandemia, tá bem claro uma coisa que os estudantes falavam há muitos anos. E uma sala de aula com 35, 40 alunos era inaceitável, né? Para que a gente tivesse realmente um ambiente de aprendizagem. E hoje, quando a gente está tendo, né, por causa dessa pandemia, essa divisão de turmas em 10, 15 alunos, a gente consegue visualizar na prática o que a gente já sabia, né, na teoria. E realmente, quando a gente tem menos estudantes, quando a gente não entende a escola como um depósito do estudante, a gente entende esse espaço realmente educativo e a gente consegue transitar até com as cadeiras, né? Porque antes a gente nem conseguia isso, porque era tanto aluno dentro da sala de aula que era impossível a gente ter aquela atenção, aquele carinho, né? Aquele olhar, né? De percepção. É impossível realmente com um professor com aquela quantidade de estudante. Mas a gente sabe que logo, logo, né? A gente volta naquele depósito de estudante. Infelizmente, tomara que alguma coisa da pandemia fazendo, né, as autoridades, né, das secretarias de educação repensarem, né, o espaço são espaços mais acolhedores e não depósitos. Não só porque nós queremos isso, nós professores, não, porque os próprios estudantes não querem, eles falam, professora, mas a gente não quer mais juntar com outra turma. Assim, é menos alunos, dá para a gente entender melhor, então até eles mesmos perceberam, né? Como é melhor quando a gente tem esse espaço mais acolhedor. Então, quem sabe, né? Vamos ver, quem sabe alguma coisa tem que ter esperança, né? Isso é muito A professora, né? Eu concordo com você plenamente. Inclusive, é uma exclamação. Tem uma exclamação bem grande, isso, inclusive, no ensino superior, de ter menos alunos para justamente a gente poder aproveitar melhor, né? E eu acho válida essa questão da estrutura menor, né? Para que a gente consiga aproveitar melhor as questões. Porém, eu sou crítico a uma questão da escola no sentido do currículo que ela tem hoje. Eu acredito que ali da sexta série em diante, né, na casa de vocês hoje é o sexto ano, né, que o aluno consiga, os professores fiquem em sala e os alunos se desloquem, como é feito no curso técnico, como é feito no ensino superior, que daí vocês já têm um ambiente de vocês também preparado para aquilo, sabe? E para que vocês também consigam utilizar o máximo as discussões realizadas pelos estudantes, né, e com o professor e o ambiente preparado. Eu acho que a escola ela tem que pensar isso já e já está muito atrasado, né? Mas eu acho que a gente já tem que concluir, né, professora? Já vai dar 10:10, eu acho. Sim, sim. Já deu Aí, 10:08, já. é, Já falamos. Sabia que a gente ia acabar falando mais que a boca, né? Nós dois juntos. Então, eu acho que assim, né, gente, para concluir, eu queria dizer para vocês, feliz Dia dos Estudantes, né? Que vocês saibam que ser estudante é uma coisa eterna, uma coisa que tem que aproveitar. Ter conhecimento é igual ter destaque perante qualquer situação, porque o conhecimento que vai pôr vocês à frente das outras pessoas em diversas situações, ter humildade para ouvir, ter humildade para isso, para também aprender com aquela outra pessoa, isso é ser estudante. Né? Então, agradeço muito a oportunidade, agradeço a professora, né, que está bem gatinha hoje, e agradeço todo mundo que está aí. É de vez em quando só que isso acontece. Sim, sim. Então tá, Nelson, eu quero te agradecer novamente, né? Sempre participativo, né, dos projetos, das ideias. E a gente tá aqui separado, mas juntos, né? Se
Procurem, pessoal, por favor, a pandemia não acabou, pronto, está vacinada, graças a Deus, também já as 2 doses, mas vou continuar cuidando, né? Porque precisa estar com saúde para fazer um bom trabalho e ser um cuidado melhor, né? Fora alguma coisa italiana, eu vou falar, porque eu falei esses dias, não ia falar e caiu a live por causa disso. Pessoal, fiquem bem, se cuidem e até a próxima oportunidade. Sigam o Nelson depois no Instagram. Chegou a professora também, hein? Ela tem conteúdo. Sim. Nossa. Valeu, gente. Vou indo Tchau, lá. boa noite. Tudo de bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.